Boa tarde, pessoal. Que Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma leitura aqui, ok? Jesus no Monte do Calvário. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. A notícia da condenação de Cristo havia se espalhado e pessoas de todas as classes e hierarquia se dirigiam ao local da crucifixão. Os soldados religiosos haviam se comprometido a não incomodar os seguidores de Cristo. Se ele fosse entregue e os discípulos e crentes se juntassem à multidão. A cruz que tinha sido preparada para Barrabás foi posta nos ombros ensanguentados de Jesus. 2 companheiros de Barrabás estavam condenados a morrer, mas, na ocasião, para eles também foram providenciar cruzes. Desde a ceia da Páscoa, Jesus não havia comido ou bebido. Ele tinha suportado as angústias da traição e visto seus discípulos o abandonarem. Havia sido levado para Anas, Caifás, Pilatos e Herodes. E novamente para Pilatos. Durante a noite tinham ocorrido cenas capazes de provar ao máximo a resistência de uma pessoa. Ele, porém, se portou com dignidade. Quando, depois de muitas chicoteadas, a cruz foi posta sobre ele. A natureza humana não podia mais suportar, e ele caiu desmaiado sob a pesada carga. A multidão não demonstrava compaixão. Todos escarneciam dele, por não poder carregar a pesada cruz. Novamente os soldados puseram a carga sobre ele, e de novo ele caiu. Seus algozes viram que não seria mais possível ele erguer a cruz. Quem carregaria aquele peso humilhante? Não seriam judeus, pois uma impureza os impedia de observar a Páscoa. Simão de Cirene, um estranho, recém-chegado do campo, encontrou a multidão. Pasmado, Simão se deteve diante de cena. Por ter expressa compaixão, eles o agarraram e puseram a cruz sobre os ombros dele. Os filhos de Simão criam no Salvador, mas ele mesmo não acreditava. Para ele, carregar a cruz até o Calvário foi uma bênção. Posteriormente, por escolha própria, ele passou a levar a cruz de Cristo, suportando alegremente seu peso. Muitas mulheres estavam na multidão, que seguia o inocente até o local de sua morte cruel. Algumas delas já haviam levado para ele seus doentes sofredores. Outras haviam sido elas mesmas curadas. Elas estavam impressionadas com o ódio da multidão por Cristo, apesar da raivosa palavra de sacerdotes religiosos. Essas mulheres romperam em prantos quando viram Jesus cair com a cruz nas costas. Isso atraiu a atenção de Cristo. Ele sabia que elas não estavam chorando por ele, na condição de enviado de Deus. Nem por isso foi indiferente a simpatia mostrada por elas. Seu coração foi despertado a mais profunda simpatia por aquelas mulheres, filhas de Jerusalém. Ele disse: não chorem por mim, chorem por vocês mesmos e por seus filhos. Cristo olhava para o futuro, para o tempo da destruição de Jerusalém, quando muitas das que choravam por ele pereceriam com seus filhos. O julgamento mais amplo. Da queda de Jerusalém, os pensamentos de Jesus passam para um julgamento mais amplo. Na destruição da cidade impenitente, ele viu um símbolo da destruição final que virá ao mundo. Então dirão as montanhas: cai sobre nós, e as colinas cubram-nos, pois se fizer isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ele estiver seca? A árvore verde representa ele próprio, o inocente redentor. A ira de Deus contra a transgressão caiu sobre seu filho amado. Que sofrimento então há de suportar o pesado que continuasse em pecado? Aquele que não se arrepende conheceria uma tristeza que nenhuma língua seria capaz de expressar. Muitos da multidão que seguiu o Salvador até o Calvário o haviam acompanhado com hosanas e com ramos de palmas. Ao ele entrar triunfantemente em Jerusalém, muitas pessoas que naquela ocasião tinham dado louvor por ele ser popular, agora engrossavam o clamor: crucifica, crucifica! Quando Cristo entrou em Jerusalém, os discípulos se agruparam ao seu redor,
sentindo que era alto privilégio estar ligado a ele. Agora, em sua humilhação, eles o seguiam de longe. A agonia da mãe de Cristo. No local da execução, os dois ladrões se debatiam nas mãos dos que puseram sobre a cruz. Jesus, porém, não ofereceu resistência. Sua mãe, apoiada por Jesus, tinha acompanhado os passos de seu filho ao Calvário. Ela desejava muito amparar a cabeça ferida do filho com as mãos. Não lhe permitiram esse privilégio. Ela ainda alimentava a esperança de que Jesus se livrasse de seus inimigos. Mais uma vez o coração dela sucumbiu a lembrar de como ele havia predito as mesmas cenas que agora estavam acontecendo. Enquanto os líderes eram amarrados às suas respectivas cruzes, ela observava em angústia suspense. Será que aquele que dera a vida ao morto deixaria que o crucificassem? Deveria ele renunciar à sua fé de que era o Messias?